Queria convidar todo mundo a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Eu vou ler do 25 ao 30, no capítulo 14, eu vou ler do versículo 25 ao 33. Então, Lucas 14, 25 a 33. Prestem bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Aqui a gente tem palavras de Jesus. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado. O Senhor traz a gente aqui, o Senhor traz a gente para ouvir sua palavra. Deus, nos ajude a compreender suas palavras aqui e a servi-lo melhor. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguns meses que eu tenho discipulado uma família lá nos Estados Unidos. A gente se encontra quase toda semana pela internet e a gente passa algumas horas juntos, assim, conversando. A gente já conversou sobre vários textos bíblicos, sobre casamento, sobre filhos, sobre igreja. Eles não conheciam nada de igreja antes da gente começar com isso. Então, a gente começou desde o básico. Eu ensinei eles o que é versículo e capítulo na Bíblia, como encontrar os endereços e tudo mais. Toda semana eu encontro com o filho deles de 8 anos. A gente conta histórias do Antigo Testamento, algo parecido com o que a gente tem aqui de escola dominical. Foi visível a transformação deles, sabe? Eles foram rapidamente mudando a forma de agir, a forma de falar em diversas coisas. Todo mundo, não só eles, mas quem está perto deles percebeu. Todo mundo comenta disso. A forma deles de falar, que antes era: Pastor, pensa bem positivo aí que vai dar certo. Agora virou: Pastor, tem como orar pela gente? O que antes era considerado sorte, agora, claramente, é o agir de Deus. Para mim, são crentes. Eles, por várias vezes, reforçam que acreditam em Jesus e acreditam nesse evangelho. Então a gente foi conversar sobre isso, sobre batismo, sobre esse compromisso formal, né? E quando eu fui perguntar para eles o que eles estavam pensando, na minha cabeça, já estava mais ou menos decidido. Eles já tinham falado que acreditam em Jesus Cristo. Mas eles falaram assim: Pastor, a gente precisa pensar um pouco. A gente precisa decidir se a gente quer mesmo se comprometer com isso. Eles disseram que eles são muito sérios. Quando eles se comprometem com alguma coisa, é para valer. E eles precisam refletir e ver se eles querem se comprometer com essa igreja, se eles querem realmente ser cristãos. Na hora dessa conversa, algumas semanas atrás, eu fiquei sem entender. Na minha cabeça era assim: é tão fácil, não é? O evangelho, é só eles falarem assim: não, a gente acredita, pronto, agora eles são parte da igreja e depois a gente trabalha as outras coisas. É tudo tão fácil. Por que eles precisam pensar como eu estava errado e como eles estavam bíblicos? Um pastor alemão que veio na época do nazismo chama Bonhoeffer. Eu li o livro deles tem pouco tempo. O livro dele.
ele fala sobre como existe uma graça que ele chama de graça barata, sabe? É de a gente não ter compromisso, a gente aceitar, vir para a igreja, mas não ter esse compromisso com o discipulado, a gente não decidir de fato seguir Jesus Cristo, a gente só achar que basta falar ok lá, levantar a mão e mal não pode fazer, né? É justamente isso aqui que Jesus Cristo está falando nesse texto. Tem uma grande multidão seguindo Jesus. Todo lugar tinha uma grande multidão seguindo Jesus. Estava todo mundo vendo os sinais que ele fazia, os milagres que ele fazia. O ensino dele era bom e todo mundo estava gostando. Mas Jesus para, olha para eles e fala assim, olha, não é fácil. Ele faz isso várias vezes. Ele faz isso em Mateus 10, Mateus 16, em Marcos 8, em Lucas 9. Por várias vezes ele fala, olha, não é fácil me seguir. Porque se você quer achar a sua vida, você vai ter que perder. Porque você vai ter que carregar a sua cruz. Nesse texto, Jesus é ainda mais claro, porque ele fala assim, você precisa sentar e planejar, e pensar, e refletir. E é isso que eu queria fazer com vocês hoje. Eu queria que a gente pensasse sobre o custo do discipulado. Então vamos lá. Primeiro, Jesus fala que a gente precisa amar a todos mais do que a Ele, no versículo 26. Eu vou ler novamente. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No grego, é uma palavrinha misei, que é odiar. É a mesma palavra que usa lá em João 3, quando fala que quem pratica o mal odeia a luz. Jesus está falando literalmente, se você não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, você não pode ser meu discípulo. É forte, não é? Jesus está dizendo que seu amor por ele tem que ser de fato mais forte do que qualquer amor. A ponto de os outros amores serem como você odiá-los, você desprezar completamente, em nome de Jesus. Para a gente, às vezes, isso não faz muito sentido, mas isso é uma realidade muito séria em muitos lugares do mundo. A gente já viu missionários aqui contarem como tiveram que deixar seus pais, sua família, porque muçulmanos que não aceitaram a conversão. Gente que nunca mais pôde voltar para casa, que teve que escolher Jesus ao invés dos pais, dos irmãos. É sério. Não é brincadeira o que Jesus está falando. A gente tem um exemplo disso muito claro lá no Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. Lembra disso? Não tem muito tempo que a gente estudou isso com o nosso grupo lá nos Estados Unidos. E aí muitos deles pais falaram, olha pastor, sinceramente, acho que aqui passou do limite, eu não faria algo assim. Sacrificar meu filho por Deus é demais, sabe? A gente está cruzando uma barreira aí. Mas é isso que Jesus fala. Sabe quando a gente percebe que você ama mais seu filho? É quando o seu filho sente chamado para ser missionário e você fica relutante. E você começa a pensar, olha, Deus pede outra coisa de mim, mas meu filho não. Eu quero ele aqui perto, com a profissão que eu escolhi, tranquilo. Não manda meu filho para longe para pregar o evangelho num lugar que ele pode morrer, não. Isso aí já é... Pensa, porque Jesus não está dizendo que se você não fizer isso, você vai ser um discípulo ruim. O que ele está dizendo é que se você não ama ele, a ponto de nada mais importar, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Não existe caminhar com Jesus, ser discípulo dele, com outras coisas na frente, sabe? Mas ele não para aí. Olha o que ele fala no versículo 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Geralmente a gente vê esse texto como alguma alegoria de alguém tentando dizer, minha cruz é isso, né? Minha cruz é essa doença, ou minha cruz é ter que acordar cedo domingo, sei lá. A cruz é um instrumento de morte, é um instrumento que matou Jesus.
Você carregar a sua cruz é caminhar para a morte. Ele já tinha falado que se você não amar ele mais do que a sua própria vida, não tem como ser discípulo. Agora ele está dizendo, se você não carregar essa cruz, se você não for para a morte, tem a ver com você morrer para si mesmo, morrer para a sua vontade todo dia. Amar a Deus mais do que a sua família, seus amigos e todo mundo que você conhece, mas agora amar a Deus mais do que você ama a si mesmo e a sua vontade. É o seguinte, não importa o que eu quero, não importa o que eu acho, importa o que Deus mandou. Isso é muito bonito de falar, né? Eu acho que é uma descrição boa para a gente falar assim, né? Olha, não importa o que eu penso, minha vontade não importa, o que importa é Deus. Mas isso é muito mais difícil. A gente vive num mundo que a gente chama de mundo secular, né? E esse secularismo tem a ver com a gente achar que ninguém pode impor autoridade sobre a gente, sabe? O que importa é o que você pensa. É por isso que hoje, geralmente, você não vai ter problema se você falar que é cristão e alguém fala, não falo com cristãos. Não é esse o problema. Se você for na universidade, ele vai falar, se você quiser ser cristão, seja. Mas eu não quero. Ninguém mexe com ninguém. A gente tem isso no nosso dia a dia. Mesmo quando a gente tenta negar, a gente acaba falando, não é? O que importa é o que você pensa. Não é assim seguir Jesus. Deixa eu dar alguns exemplos. Uma das coisas muito faladas quando a gente fala de moral é assim, ó, se não faz mal a ninguém, deixa eles fazerem. Não é? Por várias vezes eu escuto isso em filmes, em qualquer entrevista que você vê, muito do que fala é assim, ó, se alguém faz mal a outra pessoa, todo mundo acha ruim. Mas se é ele com ele mesmo, essa é a conversa com drogas, não é? Por muitas vezes, se você trafica drogas e vende, entrega para outra pessoa e está fazendo mal para a sociedade, isso é muito ruim. Mas se você decidiu se envolver com crack, ficar perdido lá na praça, aí é com você. Ou assim, o jeito que eu lido com os meus filhos é entre mim, meu marido, meus filhos e Deus. Isso não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia fala como você tem que lidar com seus filhos. A Bíblia fala qual é o papel da igreja com relação aos seus filhos. Você não cria seus filhos do jeito que você acha certo. Você cria seus filhos do jeito que a Bíblia diz para você criar seus filhos. E a Bíblia diz que existe gente na igreja com autoridade sobre você para te falar, olha, você está fazendo errado. A Bíblia fala de funções para homens e mulheres. Mas eu não gosto. Eu não gosto dessa parte. Eu não acho que é bem assim. Meu irmão, se a Bíblia fala, não importa o que você acha. A gente lida como se a verdade fosse relativa. Né? Cada um fazendo o que acha certo, se não fizer mal para o outro, está tudo bem. E isso é tão comum, me entristece a quantidade de conversas que eu tenho, que eu sento com a Bíblia, eu tento mostrar como a Bíblia diz, a pessoa concorda comigo, mas fala, olha, mas é melhor de outro jeito. Não, não é. Não importa o que você acha, o que você está pensando. Carregar a sua cruz é morrer para você, para a sua vontade, para o que você pensa. Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que obedecer o pastor cegamente. Não é isso. Estou dizendo que você tem que obedecer a Deus, no que a Bíblia fala. Mesmo que você não ache a melhor ideia. Mesmo que na hora ali você está meio balançado. Deixa eu dar um último exemplo. Um dos maiores desafios da igreja é conseguir gente para trabalhar nas coisas que a igreja precisa. Você se envolve com a igreja? Porque por várias vezes já conversei com gente que fala assim, eu acho melhor não, porque dá muito trabalho, porque as pessoas são difíceis, porque lá, sabe, já me magoou nisso. Ou então eu não tenho tempo, você tem que entender que minha vida está corrida. Mas a Bíblia diz que você tem dons e que você precisa servir com seus dons. De novo, eu não estou aqui definindo o que você tem que fazer, tá? Mas a Bíblia fala que você precisa fazer. A Bíblia manda pregar o Evangelho.
E aí você fala, mas é porque eu sou meio tímido, não é pra mim, sabe? Meu irmão, você é crente? É pra você. Se você não carregar a sua cruz, morrer pra sua vontade e fazer o que Deus quer, não pode ser discípulo. Mas em terceiro lugar, lá no finalzinho, no versículo 33, Jesus fala assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Literalmente, você tem que abrir mão de tudo que você possui. Entregar tudo. Nada pode ser seu. Lembra do jovem rico, lá em Lucas 18? O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ter vida? Ele fala: olha, eu já faço tudo. Eu sou uma boa pessoa, né? Eu tenho cumprido aí tudo o que você me mandou fazer. E aí Jesus fala assim: então vende todos os seus bens, dá para os pobres e me segue. E aí ele fica chateado. Eu tenho muita coisa. Ele é rico. Jesus fala: se você quer saber o que você precisa fazer para poder ser meu discípulo, para poder ter vida eterna, abre mão de tudo. Isso incomoda demais a gente. Veja, olha como o relato lá de Atos 2:42, que fala da igreja tendo tudo em comum, ninguém considerando como seu nada, mas antes vendendo tudo e distribuindo entre quem tinha necessidade. Isso incomoda a gente fica meio chateado. Primeira vez que você citar isso em qualquer lugar, alguém vai falar: não, mas a Bíblia defende propriedade privada, a Bíblia diz que você pode ser dono de coisas. Eu concordo plenamente. Eu não estou aqui defendendo que o governo te obrigue a largar tudo. O que acontecia lá não era isso. O que acontecia lá era que, voluntariamente, as pessoas preferiam não ter nada. Elas preferiam não ter casa, não ter carro e não ver ninguém passando fome. Lá nos Estados Unidos, eles vão fazer uma reforma na igreja, sabe? Eles juntaram nos últimos anos, não está cabendo todo mundo, então tem que fazer para ampliar. E eles juntaram $300 mil para isso. Um dos presbíteros... Aí eles estão lá debatendo, né? Como é melhor, se fizer isso aqui fica melhor e tal. Um dos presbíteros levanta e fala assim: gente, meus irmãos, a gente precisa desse conforto a mais mesmo. Será que se a gente colocar umas cadeiras mais num cantinho lá, sabe? Se algumas pessoas assistissem, a gente fizer 2 cultos, a gente pode não gastar esse dinheiro? Eles fizeram uma conta mais ou menos que com esses $300 mil dava para sustentar 5 plantações de igreja no Brasil, por causa do dólar como está hoje, por 3 anos. E a ideia deles é assim: será que realmente a gente devia fazer desse jeito? O que você gasta? Eu e Lorena, a gente olhando móveis nesses shoppings, tipo Casa Parque, né? É muito legal olhar móveis lá, porque você sabe que você tem que vender o carro para comprar um sofá. E é tipo assim, a pessoa que tem aquele sofá, se ela tivesse um sofá muito bom, mas que não fosse dessa loja, talvez ela conseguisse sustentar um missionário por 1 ano. Olha que mundo louco que a gente vive. Quer dizer que se nós estivéssemos dispostos a viver que nem lá em Atos, podia ser diferente. Eu sei que eu posso terminar isso aqui, você pode me criticar e falar: eu entrego meu dízimo e tudo mais, e você também tem suas coisas, não vem mexer com minhas coisas não, cada um sabe o que faz e tal. Eu concordo, meu irmão. Deus não te obriga a fazer isso. Mas por que te incomoda tanto? Por que me incomoda tanto essa ideia? Por que me incomoda tanto pensar em viver um pouco mais simples e ter muito mais gente abençoada? Jesus aqui não está falando assim: olha, meus irmãos, se você não entregar o dízimo, você não pode ser meu discípulo. Ele não está pedindo 10%. Ele está falando que se você não abrir mão de 100%, de absolutamente tudo que você tem, se tudo for menos importante do que Deus, se tudo tiver à disposição para servir a Deus, se seu carro for instrumento para servir a Deus, sua casa for instrumento para servir a Deus, seu salário for instrumento para servir a Deus, se não for desse jeito, você não pode ser discípulo. Olha como Jesus
descreve o que a gente tem que fazer com essas informações. Eu vou ler de novo do versículo 28 ao 32. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus está falando sobre planejamento. Ele está falando sobre refletir se de fato você pode se comprometer com aquilo. Ele diz de uma construção, de uma torre. Será que eu posso me comprometer em construir essa torre desse tamanho, ou será que eu vou acabar deixando ela pela metade? Ele fala de um rei em guerra. Ele fala: será que eu posso me comprometer com essa guerra, ou será que é melhor eu ir perguntar outro jeito de resolver? Jesus está olhando para aquela multidão e falando: irmãos, pensem, reflitam. É isso mesmo que vocês querem para vocês? Vocês vão ser meus discípulos? Nós aqui no Brasil não somos um povo muito famoso por planejamento. E cada vez que eu relaciono mais com os americanos, mais eu percebo isso. Amanhã, por exemplo, é o dia trimestral de planejamento da sua própria vida lá para os funcionários da igreja lá nos Estados Unidos. Então amanhã eu tenho que passar o dia com eles em reunião, refletindo sobre nossa vida, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, como é que vai ser. A gente tem que escrever lá um plano. É muito legal, é muito diferente, assim. Eu ainda não tô acostumado. E a minha sugestão para você fazer isso que Jesus está falando é de fato sentar, pegar uma caneta, um papel e escrever. O que Jesus exige de seus seguidores? O que ele exige de seus discípulos? Algumas dicas para você conseguir fazer isso. Primeiro, ler boas biografias cristãs e perguntar: será que eu faria isso nessa posição? Essa semana eu tive a chance de ler duas. Eu li sobre William Tyndale. Esse homem traduziu a Bíblia para o inglês. Foi o primeiro que traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o inglês. Só que na época que ele traduziu, era proibido traduzir a Bíblia para o inglês. Inclusive ele foi morto, executado por isso. Para fazer isso ele teve que fugir da Inglaterra, do lugar que ele amava, do país dele, viver correndo. Ele perdeu, assim que ele terminou de traduzir, que ele estava imprimindo a primeira versão dele do Novo Testamento, bateu a polícia lá e confiscou tudo. Ele perdeu, imprimiram 8 páginas. Depois, mais para frente, quando ele estava traduzindo o Antigo Testamento, quando ele terminou de traduzir o Pentateuco, ele estava num navio, o navio naufragou, ele perdeu tudo, teve que começar de novo. A maior parte dos crentes acha que nem lê a Bíblia toda na vida. Ele traduziu do grego e hebraico. Ele teve que aprender. Ele foi tentar ir atrás de aprender. Não era muito fácil aprender hebraico naquela época. Eu vi sobre Whitefield, George Whitefield, um homem que dedicou a vida à pregação. Com 23 anos ele começou a pregar. E ele era muito bom. Então, rapidinho, multidões. Ele podia ter ido lá na Inglaterra, no país dele, ido para uma grande igreja e ficado em paz, sabe? Ia dar tudo certo. Ele ia ser um pastor de uma ótima igreja, ganhando um bom salário, tendo uma vida tranquila. Mas ao invés disso, ele resolveu pregar pelo mundo. Nos Estados Unidos, ele fez algumas incursões missionárias. Dizem que 80% dos colonos americanos escutaram sua pregação. Tem historiador que acha que o que uniu as colônias na Guerra de Independência foi gostar de Whitefield. Era talvez o que mais colonos tinham feito juntos. Será que você estaria disposto a abrir mão de tudo? Ele morreu cedo. Os dois morreram cedo. Um executado, o outro fraco de ter se desgastado. Ele pregava para 30.000 pessoas sem microfone. 1.000 vezes por ano, então assim, 3 vezes por dia, sabe? Segunda coisa, apontar boas resoluções que você precisa cumprir como cristão. Jonathan Edwards é um pastor muito famoso por isso.
ele fez 70 resoluções que ele decidiu cumprir. Eu vou ler 3 para vocês. A resolução número 5. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Uau! Será que você pode dizer isso do seu tempo? Eu sei que eu não posso falar isso do meu tempo. A resolução 20. Resolvi manter a mais estrita temperança no comer e beber. Será que você pode dizer isso? Eu sei que eu não posso dizer isso de mim. 34. Resolvi, ao narrar algo, nunca falar nada mais, senão a verdade pura e simples. Olha, eu não estou dizendo que ele nunca pecou, tá? Não é que ele conseguiu cumprir todas, mas ele escreve o que ele precisa fazer como cristão. E ele lê toda semana, buscando cumprir. Por fim, na sua reflexão, eu queria te chamar para lembrar que a salvação que é por graça, que você não pode fazer nada por merecer, ela foi cara. Ela não foi de graça para Jesus Cristo. Ela custou o seu sangue precioso. Quando a gente fala de graça, por muitas vezes a gente pensa que é simples, é fácil, né? Meu irmão, é fácil para você receber graça, mas não foi fácil para Jesus Cristo entregar a graça. Foi caro, foi precioso. O valor que você dá como discípulo tem que depender de você lembrar do quão cara foi sua salvação. Você precisa odiar todo mundo. Você precisa carregar a sua cruz, morrer para si mesmo. Você precisa abrir mão de tudo que você tem. Você precisa pensar sobre isso, refletir. Mas para concluir, eu queria lembrar do que é a graça de Jesus. Como é que ela funciona? Eu vou ler Efésios 2:10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau, aqui tem bastante coisa, né? Você é salvo por graça, e de tudo que eu estou falando aqui, nada é para você conquistar sua salvação. Sua salvação foi conquistada na cruz, por Jesus Cristo. Ela vem pela fé e basta crer para ser salvo. Mas você é feitura dele, você é recriado, renascido em Jesus Cristo. E você nasce de novo para boas obras, para fazer tudo isso aqui que a gente falou. E a boa notícia é que Deus, de antemão, preparou essas boas obras para você andar nelas. O caminho é pavimentado por Deus, sabe? Você não está sozinho nessa. Existe perdão, você vai errar, mas você precisa pensar, se seguir Jesus, o quão duro é o curso do discipulado. E querendo isso, tendo sido chamado por Deus de fato, tendo crido de fato, Deus de antemão preparou essas boas obras para você andar nelas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque ela nos desafia a olhar para a graça não como algo bobo, mas como algo precioso, como algo que, se para nós não custa nada, para o Senhor Jesus Cristo custou o sangue dele. Deus, o Senhor nos desafia a, tendo sido salvos, tendo experimentado essa graça, vivermos em discipulado. E esse discipulado demanda de nós essas coisas, nos ajude a refletir sobre elas, para que a gente possa ser melhores discípulos, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém.